de Erling Haaland, Eden Hazard a Benjamin Sesko e Vitinha, as ligas mais pequenas da Europa ganharam a reputação de fábricas de talentos. Se ganhássemos $1 por cada vez que um novo prodígio oriundo desses países de menor significação no futebol fosse ligado a um clube das principais ligas do velho continente, a Bundesliga, a Premier League, a Série A Team, a La Liga, etc., provavelmente poderíamos comprar um, mas o que a Bélgica, Polônia, Portugal e outras ligas estão fazendo para consistentemente criar talentos tão impressionantes? Bem-vindo a mais um vídeo do GoUFC. E hoje vamos entender como ligas menores criam grandes talentos. A Bélgica nem sempre teve essa boa seleção nacional no futebol masculino. Antes dos dias de Kevin De Bruyne, Eden Hazard e Thibaut Courtois, a Bélgica muitas vezes tinha dificuldades nas principais competições. Depois de serem humilhados na Euro de 2000, o torneio que eles co-organizaram, a Bélgica decidiu implementar mudanças radicais nas categorias de base. Basicamente, as crianças precisariam do dobro do que estavam sendo oferecido para atingir o seu maior potencial. Em outras palavras, eles não estavam jogando futebol o suficiente. E com a ajuda do governo belga, a Associação do Futebol criou escolas de esportes, que davam às crianças 3 horas de treinamento de futebol quase todas as manhãs. Os principais clubes também receberam permissão das escolas locais para terem mais tempo de contrato com seus jogadores da academia. A Bélgica disponibilizou 5 escolas espalhadas pelo seu território, com a finalidade de garantir que essas crianças teriam fácil acesso ao futebol. Em Portugal, aconteceu algo parecido. Eles também estavam preocupados em garantir um fácil acesso das crianças ao futebol. O caso mais notório é o do Benfica. Os encarnados abriram 5 centros de treinamento em regiões diferentes de Portugal, permitindo assim que as crianças continuassem o seu desenvolvimento enquanto ficavam perto de seus amigos e familiares. E é isso. Um grande contraste com os principais clubes da Inglaterra e Alemanha, por exemplo, que muitas vezes afastam os jovens de sua família e os colocam em internatos ou famílias anfitriãs perto das instalações de treinamento do clube. Com grandes populações e uma forte concorrência, muitas vezes acaba sobrando pouco tempo para uma promessa se destacar. Por isso, as melhores academias da Europa desistem rápido dessas promessas em alguns casos. E aí que entram os países mais desconhecidos no futebol e suas ligas menos atrativas. Como a concorrência e a população são consideravelmente menores, os jovens jogadores têm mais tempo para se desenvolverem. Não existe aquela pressão de vingar o mais rápido possível. E isso acaba ajudando um processo como um todo. Para ilustrar o que estamos dizendo, em 2019, a Ekstraklasa, primeira divisão do campeonato polonês, determinou que cada equipe deve ter pelo menos um jogador da base em campo. Outro exemplo interessante nas divisões inferiores da Polônia. O clube que registrar mais minutos jogados por jogadores jovens no final de cada temporada recebe um bônus financeiro. Ambos os esquemas visam acelerar o desenvolvimento das jovens estrelas do país. Os campeões austríacos, o Red Bull Salzburg, mostram exatamente o que pode acontecer quando você dá uma chance aos jovens. Dinheiro. Haaland, Mané e Keita usaram as oportunidades do primeiro time para se tornarem alguns dos maiores talentos da Europa. Essa filosofia de confiar no talento começou a se espalhar para os clubes da elite e em 2017 as conversas sobre as renovações de contrato entre Jadon Sancho e Manchester City não chegaram a acordo, principalmente pela falta de jogos no time principal, algo que chateou Sancho. Meses depois, o Borussia Dortmund contrata Sancho por 8 milhões de euros. Muitos gols e assistências depois, cerca de 50 gols e 64 assistências em 134 jogos. O Dortmund vende Sancho por 85 milhões. Quase todos os clubes de futebol estão com medo de perder as suas maiores estrelas, mas alguns clubes nas ligas menores começaram a abraçar os seus papéis como fábrica de talentos. Consequentemente, a habilidade futebolística e perfil psicológico também vem acompanhando esses clubes. Fábricas de talentos. O clube só dará luz verde à transferência se estiver convencido de que ele pode eventualmente ser vendido por alguns múltiplos do seu valor atual. Os clubes portugueses até mudaram a forma como treinam seus jogadores, a fim de maximizar o seu valor potencial no mercado de transferências. Por exemplo, quando os mercados de transferências exigiam jogadores rápidos, os clubes portugueses focaram no drible e desenvolveram vários alas de classe mundial. Assim que a procura
procura mudou para jogadores com uma compreensão mais profunda do jogo. Os clubes portugueses começaram a produzir mais defensores e meio-campistas. Até mesmo os clubes dos Estados Unidos, da Major League Soccer, estão trabalhando duro para vender os seus maiores talentos para a Europa. Cada vez mais jogadores estão vendo a MLS como um trampolim para um clube de elite. Times como Bayern de Munique e Leipzig são os clubes que entendem a natureza de curto prazo de seus relacionamentos com esses jogadores. Eles não entram em pânico quando as transferências inevitáveis ocorrem e, portanto, o ciclo continua efetivamente. Os clubes estão criando uma corrente transportadora de talentos, onde o sucesso de um jogador que não sai só aumenta a oferta de novos talentos, mas também aumenta a demanda por esse mesmo talento no futuro. O dinheiro é a principal força matriz por trás da abordagem da fábrica de talentos. A diferença entre a receita das 5 grandes ligas da Europa e o resto do mundo cresce a cada ano. Se uma liga puder desenvolver consistentemente jogadores de alto valor e obter lucros no mercado de transferências, a força econômica de seus clubes crescerão, permitindo que eles mantenham seus melhores jogadores no futuro. Pelo menos assim diz a teoria. A questão é se esses clubes menores realmente serão capazes de quebrar o círculo de ser uma fábrica de talentos para a elite. Nos últimos anos, parecia que a única maneira de se juntar à elite europeia era investindo muito dinheiro. Mas talvez a abordagem da fábrica de talentos leve mais tempo. Enquanto os clubes de elite estão dispostos a desperdiçar talentos para maximizar o sucesso de curto prazo, as ligas menores da Europa perceberam as grandes oportunidades que surgiram ao priorizar o surgimento e o crescimento dos jovens promissores. Por hoje é só, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu, particularmente, achei muito interessante. Se vocês ainda não nos seguem, não perca mais o seu tempo. Não esqueça de deixar o seu like e até a próxima, pessoal!